Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oremos. Pai querido, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Pedimos a iluminação, a capacitação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor, nessa manhã, fale aos nossos corações, Pai. Fale aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Muito obrigado por mais essa oportunidade e a liberdade que temos de reunir no Teu nome, também pelas Escrituras que temos traduzido em nossa língua. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. História muito conhecida. Diz que Jesus chegou a uma determinada aldeia, Betânia, onde morava ali Lázaro e as suas irmãs, e diz que Jesus foi recebido na casa delas. Irmãos, naquela época em que Jesus percorria aquelas aldeias, vilarejos, a Judéia, Samaria, a Galileia, ele ia naquelas cidades e povoados, sempre que as pessoas ouviam Jesus está em tal lugar, as multidões afluíam. Muitas pessoas naquela época queriam ter o privilégio que Marta e Maria tiveram, de receber Jesus na casa delas. Porque nem todos tiveram esse privilégio de ter Jesus como visita, como receber Jesus dentro da sua casa. Era difícil, porque logo as multidões descobriam, e aquele alvoroço de pessoas querendo chegar perto de Jesus, querendo ter uma única chance de tocá-lo, de vê-lo, e de ouvi-lo, de saber o que ele iria falar, muitas vezes serem curados, muitas vezes receber uma palavra de conforto. E é interessante que naquele dia, na soberania de Jesus, ele resolveu entrar na casa de Marta e Maria. Irmãos, assim como nós, todos nós aqui já recebemos, o Senhor Jesus em nossa casa. Todos nós já recebemos o Senhor em nosso coração. Ele habita em nós, Ele está aqui presente. Ele está em você através do Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós. Mas o interessante é que o texto fala que Marta, ela desprezou, ela não soube aproveitar, ela não conseguiu discernir aquele momento. Ela não conseguiu aproveitar aquele momento único com Jesus, como a sua irmã Maria. As duas estavam ali, Jesus estava dentro da casa delas. Irmãos, nós precisamos discernir os nossos dias. Nós precisamos buscar em Deus o discernimento dos dias que nós estamos vivendo. Jesus habita em nós, Ele está na nossa casa, mas muitas vezes nós estamos vivendo como Marta, correndo para lá e para cá. Eu não sei se vocês muitas vezes se sentem como eu me sinto lá, muitas vezes. Tem dias que parece que o dia passou assim, é levar menino na escola, é o trabalho, é atender um necessitado, é uma visita, é situações que surgem, tem que ir na aldeia, volta da aldeia, e você vai correndo. E às vezes a gente não consegue desfrutar da presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida. E Marta teve essa dificuldade porque ela estava correndo, com tantos afazeres, distraída, agitada, ocupada em muitos serviços. Irmãos, Marta poderia servir apenas um simples lanche para Jesus. Marta poderia aproveitar alguma coisa já ali pronta, mas ela queria dar um banquete, ela queria dar o melhor dela para Jesus,
mas ela não conseguiu discernir que enquanto ela preparava aquele banquete que ela queria servir a Jesus e aos discípulos, ela perdeu a oportunidade que Maria não perdeu. Então nós temos que cuidar, né? Como é que está a nossa vida, como é que está a correria da nossa vida. O Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente tem que de vez em quando ouvir esse versículo: aquietai-vos. Calma, vai com calma. Já perceberam como nós estamos vivendo uma sociedade onde tudo é correria? Surgem situações que a gente às vezes nem tem tempo de orar. Senhor, me dá discernimento diante disso. O que eu vou fazer? Que decisão eu vou tomar? As pessoas nos espremem, já querem uma decisão imediata, elas já querem uma resposta, porque nós vivemos uma geração assim, né? É tantas coisas, tanto entretenimento, tantas situações, tantas coisas boas para fazer. Infelizmente, Marta não teve aquele discernimento. Vivemos uma sociedade muito ansiosa, preocupada, agitada. Vivemos dias assim. Os dias são maus, as notícias são maus. E isso influencia a nossa vida. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículos 6 e 7 de 1 Pedro 5, diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Você acredita nisso? Você confia? Mesmo que às vezes as circunstâncias pareçam o contrário, mesmo que pareça que aos nossos olhos a situação está fora de controle, Deus tem cuidado de nós. E sabe que a nossa preocupação e ansiedade não vai mudar nada. Ansiedade é falta de fé. Quando a gente confia, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, o controle da nossa vida para Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero me preocupar. Tu prometeste cuidar de mim, e eu confio. Aonde quer que o Senhor me leve, eu confio. Quantas vezes a gente já fez viagens assim, lá nas áreas indígenas, tivemos no meio de garimpeiros, de madeireiros, ameaças. Eu me lembro uma viagem, logo no começo, em 99, fazendo uma viagem de sondagem, lá na reserva dos índios Cinta Larga. Já ouviram falar, né? Os índios do Diamante. E nós chegamos numa aldeia lá, e no dia que nós estávamos indo embora, estava uma caravana assim de madeireiros interditando a estrada. Um caminhão estava atolado na época de chuva, e ninguém podia entrar e nem sair, e tivemos que aguardar chegar um trator. E os madeireiros logo nos identificaram lá como missionários. Olha, vocês não vão nos denunciar não, a Polícia Federal, né? Olha, vocês cuidado. Então, ameaças, impedimentos, muitas vezes impedidos de ir e vir. Mas a gente sempre tinha aquela confiança de que Jesus, de que o Senhor estava conosco. Porque Ele é o Deus que guarda a entrada e a saída. Então é bom confiar e descansar no Senhor. Interessante que o texto fala que Marta, naquela correria, naquela agitação em busca de serviço, ela fica indignada porque Maria não está ajudando ela. E ela vai reclamar a Jesus: ó Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja aqui sozinha preparando esse banquete para você, para o Senhor e seus discípulos, enquanto a minha irmã está aí, ó. Olha aí. Então Marta não somente faz a escolha errada, como ela tenta atrapalhar a escolha certa que Maria fez. E quantas vezes tem pessoas que tentam nos atrapalhar, nos tirar do caminho, nos tirar das nossas escolhas certas? Muitas pessoas e muitas vezes. E nós precisamos ter discernimento. Não é que Marta o plano dela era ruim, não. Ela quis dar o melhor para Jesus, quis honrar Jesus, porque Jesus esteve na sua casa, ela queria dar o melhor, mas ela não teve esse discernimento que Maria teve. Maria escolheu a boa parte, Jesus responde, né? Maria escolheu a boa parte. E assim também há muitas pessoas
hoje, né, atrapalhadas e tentando atrapalhar as nossas vidas. Agora eu faço uma pergunta nessa manhã. Qual foi a boa parte que Marta escolheu? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Maria escolheu a boa parte. Vamos voltar lá para o versículo. No versículo 39. Tinha esta minha irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus. Sabe qual foi a boa parte que Maria escolheu? Foi assentar-se. E assentar-se aqui tem aquele sentido de permanecer. É quando você senta com atenção ao ponto de que nada te distrai. Maria não estava nem um pouco assim ligada no que a sua irmã estava fazendo. Ela estava com a atenção totalmente voltada para Jesus. Assentar-se aqui também tem aquele significado de relaxar, descansar, confiar, ouvir com atenção. E diz que ela sentava com um objetivo: ouvir os ensinamentos de Jesus. Irmãos, nós nunca podemos ouvir os ensinamentos da palavra de Deus se nós deixarmos as agitações e as distrações desse mundo nos dominar. É impossível ouvir a voz de Deus se ao mesmo tempo estamos agitados. E Marta teve esse discernimento aquele dia. Ela se assenta. E assentar aqui no sentido de permanecer. Jesus falou lá em João, capítulo 15, aquele que permanece. Esse é o nosso desafio. O desafio dos nossos dias é permanecer na presença do Senhor. Veja lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Palavras de Jesus. Permanecer. Essa foi a boa parte que Maria escolheu naquele dia. Sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Vocês acham que Marta estava ouvindo o que Jesus estava falando? Não, por quê? Estava agitada, preparando comida, caprichando, o máximo que ela podia para agradar a Jesus. Mas quem realmente estava se deleitando com um banquete espiritual ali era Maria, porque ela teve o discernimento. E aí no versículo Jesus diz também, no versículo 41, que diz, respondendo a Marta, ele diz: estás ansiosa, versículo 41, e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só coisa é necessária. Sabe o que é necessário aqui? Estar aos pés de Jesus. Era só isso. Marta, você só precisa isso. Senta aqui aos meus pés. Veja o exemplo da sua irmã. E estar aos pés de Jesus, irmãos, é reconhecer a sua autoridade e grandeza. Quando você vai dar, às vezes, aula para a criança num ambiente que não tem banco, a criançada senta ali no chão. É sinal de quê? De quem está falando no sentido é maior. Vocês estão sentados aí me ouvindo. Então é uma certa autoridade sobre vocês. Então quando você senta aos pés de Jesus, você está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é autoridade sobre a minha vida. Pode falar. Eu estou pronto a te ouvir. Eu reconheço a sua grandeza. Nós nos humilhamos na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos nos aquietar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Deve ser muito triste você conviver com alguém, uma pessoa dentro da sua casa onde não há comunicação.
Já tenho ouvido muito de pais e filhos que os problemas de relacionamento são tão grandes que eles vivem debaixo do mesmo teto, mas não conversam. Já pensou? Conviver dentro do mesmo lar, mas não comunicar um com o outro. Muito triste. E nós, somos morada do Espírito Santo, portanto Jesus vive em nós. E já pensou a gente viver sem comunhão com Ele? Apenas vivendo correria, agitação, ansioso, correndo para lá e para cá e deixando de desfrutar das bênçãos de Jesus. Ontem, no café da manhã, eu li para os irmãos o versículo em Isaías, capítulo 30 de Isaías, foi um dos versículos que eu compartilhei com eles, que eu quero ler para os irmãos nesta manhã também. Isaías 30, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías está dizendo: você vai ouvir a voz daquele falando atrás de você. Este é o caminho, andai nele. A diferença é se nós vamos ouvir. Mas Ele está prometendo nos guiar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Mas a diferença é se nós estamos assentados aos pés do Senhor, permanecendo na sua presença ao ponto de ouvi-lo, como Maria. Essa é a diferença. Se nós ouvirmos a voz que atrás de nós vai estar nos dizendo: andai por este caminho, nós não vamos tomar escolhas erradas, não vamos tomar decisões errôneas, mas vamos sempre buscar fazer a vontade de Deus. Precisamos parar para ouvir as palavras de Jesus. Irmãos, estamos vivendo em dias em que as pessoas estão correndo atrás de bens, de coisas, de formação, de tantas coisas, como se a gente fosse viver aqui para sempre. E a gente não sabe o dia que nós vamos partir. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, carta de Paulo a Timóteo, 7 e 8. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Mas Timóteo 6, 7 e 8. Isso. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Irmãos, nós não precisamos de muito. Se nós tivermos uma única coisa que se chama contentamento, é o suficiente. Contentamento é ser grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Não adianta correr, a Bíblia diz: nós não vamos levar nada. Nada vamos levar desse mundo. As únicas coisas que vão desse mundo para a eternidade são as pessoas, são as almas das pessoas. E nisso vale a pena gastar as nossas vidas, resgatando vidas, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. Então ela escolheu a boa parte, Maria escolheu essa boa parte, e Jesus disse: isso não será tirado. O que não ia ser tirado dela? Vamos voltar lá para o texto? Jesus disse: ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. No versículo lá, 42. Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Sabe qual era a boa parte ali? Ouvir as palavras de Jesus e os seus ensinamentos. Jesus está dizendo para Marta: isso você não vai tirar dela.
se você quer continuar preparando esse banquete, continue, mas eu não vou liberar a Maria para ir te ajudar, porque ela está se deleitando com o banquete que eu trouxe para te alimentar também, mas você não discerniu, você não fez a boa escolha. Irmãos, a melhor escolha é ouvir com atenção e praticar aquilo que Deus deixou para nós. E ouvir aqui é com calma, é com atenção, é reconhecendo a autoridade daquele que fala. Se você voltar ainda aí na sua Bíblia, no próximo capítulo de Lucas, versículo 27 e 28, aí mesmo, nesse texto. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele, Jesus, disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus respondeu àquela mulher. Ela estava querendo exaltar Maria. Ele falou: Não, mas bem-aventurado são aqueles que ouvir com atenção e guardam as minhas palavras. O próprio Senhor, Deus, Ele disse, se você voltar a sua Bíblia aí algumas páginas, no capítulo 9 de Lucas, Ele ordenou que nós ouvíssemos o Filho. Ouçam a Ele. Veja aí no capítulo 9 de Lucas, versículo 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, a Ele ouvi. O próprio Deus Pai diz para nós: Olha, este é o meu Filho, a Ele ouvi. Irmãos, vamos permanecer na presença do Senhor, apesar dos dias difíceis. Vamos reconhecer e escolher a boa parte, assim como Maria. Ela escolheu estar sentada aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Essa é a melhor escolha. Amém? Essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. Aquele que tomar esse conselho aqui, ele será bem-sucedido em tudo o que fizer. Acalme-se, aquiete-se. A sua agitação não vai resolver o problema. A sua correria não vai acrescentar nada. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos? Como tem sido a sua vida? Como Marta? Agitada, correndo de um lado para o outro? Ou como Maria, aos pés do Mestre, assentada, a ouvir os seus ensinamentos? Nós possamos sondar o nosso coração nesta manhã. Buscar, perguntar ao Senhor: Senhor, quantas oportunidades eu tenho perdido de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu conselho? Quantas vezes tenho tomado decisões erradas porque deixei de parar para ouvir, deixei de parar para ler. Esse é um grande desafio para a nossa geração. É saber ouvir, é saber parar, é diminuir o ritmo. Por isso que tem tantas pessoas que pifam, E eu já pifei também, Já tive estafa, já passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Porque a gente acha que nós damos conta de tudo, de todo o recado, de todas as obrigações, mas nós precisamos parar e tirar um tempo aos pés do Senhor para recarregar as nossas baterias. Que pena, Que pena que Marta teve um privilégio que tantos queriam naqueles dias, de receber Jesus na sua casa. Quantas pessoas se lembram daquela mulher com a hemorragia, o tanto que aquela mulher se esforçou, se espremeu para chegar, tocar na orla de Jesus. Era difícil você ter um encontro pessoal com Jesus naquele tempo, você ter ele exclusivo para si. E Marta teve Jesus dentro da casa dela, e ela não pôde desfrutar da presença do Mestre. Irmãos, que não sejamos assim. Vamos desfrutar da presença de Jesus em nossa vida. Vamos levar o conhecimento desse Jesus àqueles que ainda não ouviram. Vamos fazer a boa parte, vamos fazer a escolha certa. Amém? Que Deus nos abençoe pela sua palavra, traduzida em nossa língua, e de modo que nós podemos entender